semestre de Direito da UNAMA, aqui de Santarém, Pará. Eu estou aqui no escritório do Dr. Benoni, junto com a minha equipe, que é composta pelo Wesley, a Maria Clara e a Victoria. A gente vem entrevistar sobre a carreira profissional do Dr. Benoni, onde ele teve uma transição de carreira muito gigantesca, onde ele passou de servidor público para servidor privado, e a gente acabou batendo a curiosidade e fazendo um trabalho para a Expo DPT. Então, esse é o nosso podcast. Hoje falaremos um pouco sobre um tema pouco falado, mas muito interessante para estudantes de Direito: transições na carreira profissional. E para falar sobre o tema, estamos aqui hoje com o professor Benones Agostinho do Amaral, que é egresso da primeira turma do curso de Direito da então FIT, hoje UNAMA. O professor Benones é advogado com pós-graduação lato sensu e foi servidor concursado do Ministério das Relações Exteriores em Brasília, de onde foi redistribuído para o Departamento de Polícia Federal, com lotação aqui em Santarém. Professor Benones, bom dia. Bom dia, Maria Clara. É um prazer recebê-la aqui e estou pronto para responder as suas questões. Professor Benones, você pode contar um pouco sobre a sua trajetória, de como isso começou? O senhor já tinha esse interesse, o senhor falou que começou numa carreira diplomática, mas o senhor já tinha interesse nessa carreira, ou foi uma coisa que você... Por acaso, né? Por acaso. Então, Eduarda, olha só, na verdade a carreira diplomática ela é restrita àqueles que cursaram o Instituto Rio Branco no Rio de Janeiro, que são os diplomatas de carreira, né? Eu fiz esse concurso por acaso realmente. Eu tinha um colega que a gente ficava disputando quem era o melhorzinho um do outro, né? Eu trabalhava na Telebrasil, lá em Brasília, e saiu o edital desse concurso. E no edital exigia que os interessados falassem pelo menos 2 línguas, fora o idioma nativo. Eu e o colega, a gente não falava nada de língua nenhuma, mas nós nos inscrevemos assim mesmo. Isso é até uma dica para vocês. Não pode desistir logo no primeiro obstáculo. Olha só o que aconteceu. Como essa exigência filtrava muito os candidatos, pouquíssimos se inscreveram. E quando a prova veio de línguas, foi assim, tipo sim ou não. E eu e o colega passamos sem ter estudado nada de idioma algum. Quer dizer, estudamos alguma coisa, mas não suficiente para passar. E aí, assumi o Itamaraty, que é o Palácio Itamaraty, que é onde é a sede do Ministério das Relações Exteriores. Aí fiz algumas viagens para fora, enfim. E depois, por questões pessoais, eu queria vir aqui para o Norte e fui redistribuído para o Departamento de Polícia Federal, que era onde eu poderia atuar no cargo que eu ocupava lá no Itamaraty. Sobre a questão de concurso público, mesmo que você tenha transicionado, como tem muitas pessoas que têm interesse em fazer concurso público na área de Direito, a gente queria perguntar como que funciona o preparatório e tudo mais para o concurso público. Então, olha só, Maria Clara, eu sempre falo que aquele que quer fazer um concurso público, que na maioria dos casos os interessados só querem estudar após ser divulgado o edital. E você nunca vai passar. Então você tem que estudar 1 ano, 2 anos antes do edital do teu concurso. E aí a pessoa, mas aí como é que eu vou saber se não tem nenhum edital? Você pega o edital mais recente daquela carreira que você quer participar. Por exemplo, delegado de polícia, Ministério Público do Estado do Pará, tem os editais dos concursos passados. E o conteúdo vai mudar pouca coisa, né? O direito constitucional vai ser o mesmo, processo civil, processo penal, o próprio direito penal tem poucas modificações ao longo do tempo. E se você começar a estudar com base no mais recente edital, quando a prova chegar para ti na tua vez, tu vai sair da sala, lá na frente do colégio, todo mundo reclamando da dificuldade. Poxa, estava muito difícil. E tu vai dizer assim, difícil? Eu acertei todas. E eu queria perguntar para você um pouco de como foi a sua experiência com o concurso público. Assim, o que você achou quando você fez o do Itamaraty em si? Então, quando eu fiz o do Itamaraty, né, como eu te falei aqui, tinha essas exigências de idiomas, a gente não falava eu e o colega, e tivemos a sorte, né, desse filtro tirar muitos interessados, e aí a banca organizadora deu uma melhorada no conteúdo das provas, especialmente de idiomas, e nós conseguimos passar. Foi uma sorte. Hoje isso não acontece mais. Se tiver um edital de um concurso do Itamaraty que fala de 5 idiomas, vai ter 10 mil candidatos lá em Brasília. Né? Porque todo mundo fala, está muito fácil agora você aprender. Para idioma, na internet está um monte de idioma. Que é o que eu sugiro para vocês também ter um idioma. Pelo menos um, além do nativo. Sim. Ainda para essa questão do idioma que o senhor falou, que teve assim uma melhorada, Sim. né? Mas aí depois teve essa exigência em relação ao idioma, depois que o senhor
passou? Como se fosse um tipo de prova, que nem tem, por exemplo, para o concurso público de direito, que tem a prova oral, né? Tem uma prova oral, assim, eu acho que essa é a tua pergunta, né? Olha prova só, oral de na idioma. atividade que eu desenvolvi lá no Ministério das Relações Exteriores, uma delas é viajar para fora, substituindo os colegas de férias, de licença, etc. Então nós temos representações em organismos internacionais, consulados e embaixadas no mundo todo, lá no Iraque, na Ucrânia, enfim. E toda vez que um colega saía do Brasil para ir para um desses países, ele fazia um intensivão lá dentro do próprio Itamaraty. O Instituto Rio Branco funciona no Rio de Janeiro, mas dentro do Itamaraty tem uma espécie de uma unidade avançada. E aí você faz um intensivão para poder, pelo menos, conseguir chegar lá, fazer refeição, enfim. Porque na nossa embaixada consular tem muitos brasileiros e nativos do país, mas que falam português. Então a gente fazia esse tipo de intensivão antes de viajar para poder não pagar mico lá na chegada no país. Eu quero entrar dentro da Polícia Federal, quero ser departamento principalmente de agente federal. E como o senhor já fez parte dentro desse meio, eu queria saber como é que foi dentro do processo e como é que o senhor trabalhou lá dentro, né? Como é que foi o processo de entrar, o processo de se integrar dentro da Polícia Federal. Então, Guilherme, olha só, o concurso que eu fiz foi para o Ministério das Relações Exteriores. Quando eu vim para o Departamento de Polícia Federal, eu fui redistribuído. Eu era já do Serviço Público Federal, pertencente aos quadros do MRE, Ministério das Relações Exteriores, e fui redistribuído para os quadros do Departamento de Polícia Federal. Então, eu não fiz o concurso para a Polícia Federal. Mas o concurso da Polícia Federal é relativamente simples para aquele que estudou. Eu sempre digo, aquele que estudou, ele não vê dificuldade no concurso. Ele não vê dificuldade. Você faz o concurso, passa, e passando você vai para o Brasil, tem uma Academia Nacional de Polícia, você faz lá o seu curso de formação, e depois você é lotado em qualquer unidade do Brasil. Essa lotação depende da tua classificação lá na escola. Se tu é o primeiro, segundo colocado, tu vai poder escolher para onde tu quer ir. Se não, tu vai lá para a fronteira e tal, mas depois tu pode conseguir vir para uma cidade maior e tal. Então, eu não fiz o concurso para o DPF, né? Eu fui só redistribuída, que é uma forma de o servidor mudar de lotação, redistribuição. Entendi. Obrigado. Mas então, um belo dia, o senhor resolveu deixar o Serviço Público Federal, né? E como servidor estável, para se aventurar na iniciativa privada como advogado. Então, eu queria que você contasse pra gente como isso aconteceu e o que levou o senhor a tomar essa brilhante decisão, né? Então, olha só, realmente eu estava no serviço público, estava tranquilo, mas eu não estava feliz. Eu não me sentia bem no ambiente de trabalho. Mas por que eu não me sentia bem? É muito engessado o serviço público, certo? Você é muito conduzido, você não tem oportunidade de criar. Já na iniciativa privada, eu posso criar uma petição que ninguém nunca fez, na verdade, e de repente ter sucesso. Então, por essa questão, entre outras, né, eu resolvi abdicar, porque também coincidiu de o Serviço Público Federal, na época que eu saí, que eu não lembro nem o ano, teve um programa de demissão voluntária, onde você aderia a esse programa, ainda recebia uma indenização pelo tempo que tu estava lá e tal. Acho que é na época do, não é Collor, Fernando Henrique, não sei. Aí eu aderi a esse PDV, que eu não estava mesmo satisfeito, né? E parti para a iniciativa privada. Com muita sorte, né? Muita coragem. Enfim. Aí... E como foi lidar, teve essa transição, né? E como foi lidar com expectativas de pessoas de fora? Familiares, amigos, nossa, você vai largar tudo assim? Então, quando como eu estava decidido a sair já há algum tempo, não estava satisfeito, né? E é claro que a minha família sempre quis o melhor para mim, né? Tu não está satisfeito no teu trabalho, então eu estou te apoiando para tu sair para outra, claro, né? Então eu tive todo apoio na família e, na verdade, eu já tinha uma certa ideia, né, da advocacia, mesmo não sendo advogado, mas no órgão que eu trabalhava na Polícia Federal, eu via muitas questões de direito sendo discutidas, né? Os advogados ficavam lá tentando defender seus clientes, eu ficava olhando aquilo e ficava admirado, porque, Eduardo, na verdade, quando o cara é preso, algemado, a única pessoa que ouve o que ele tem a dizer é o advogado. O resto da comunidade aponta o dedo para ele, acusando. É o delegado, é o escrivão, são as testemunhas, é a vítima. A única pessoa, às vezes até a família do preso, tem uma certa desconfiança. Ah, mas tu realmente não estuprou a menina e tal, por que ela está dizendo isso?
Então, e eu ficava admirado com isso, porque o único que conversava com o preso e o preso brilhava os olhos era o advogado, que era o único que dava espaço para ele falar. Enfim, o que o senhor diria para aquele jovem, principalmente a gente que está no primeiro período e tem dúvidas ou tem dúvidas sobre qual caminho seguir, e isto é, se vai tentar concurso público ou enfrentar o mercado de trabalho, né, com a iniciativa privada, assim como o senhor fez? Bom, o que eu falaria para vocês é que vocês têm que procurar a felicidade, ser feliz. Não adianta você trabalhar, por exemplo, na magistratura e ser infeliz. Andar com o porta-mala do teu carro cheio de processo para tu despachar durante o final de semana. Uma montanha de cobrança, lá do tribunal, lá do CNJ em Brasília. Isso aí é meio que... Eu costumo dizer que normalmente os servidores públicos, especialmente magistrados, dentro do Ministério Público, até delegados de polícia, eles sempre estão estressados porque é uma pressão muito grande. Às vezes, mas eu sou juiz, eu mando, mas sempre tem alguém acima do magistrado. Sempre tem alguém que está determinando as coisas para ele. Nós advogados não. Os colegas dizem, mas tem um cliente. Olha, se o cliente, eu não gostei do cliente, Eduardo, eu não gostei de ti como cliente, eu simplesmente dou tuas contas. Eu não quero mais não, vai embora. Coisa que o magistrado, o delegado, o agente público de modo geral não pode fazer. Não pode recusar processo. Né? Ele, eu não gosto de crimes contra a dignidade sexual, eu não gosto. Mas tu vai ter que fazer. Tem que engolir com farinha, né? Querendo ou não. É mais por aí. Então, se vocês tiverem como focar a felicidade, onde é que eu sou feliz? Estudando moda, estudando direito, sendo advogado, sendo membro do Ministério Público, sendo magistrado. Eu vou por esse caminho. E tem que olhar muito também a vocação, com o que tu te identifica, né? Para que tu tenha a felicidade, porque aí tu vai viver muito mais. Ainda sobre o mercado de trabalho, o que você pode falar sobre esse mercado de trabalho para os advogados aqui na nossa região? Então, sobre o mercado de trabalho, aqui tem muitos advogados, né? E muitos colegas reclamam, mas tem muito advogado. Eu acho ótimo ter muito advogado, porque tendo muitos advogados, vão ter mais demandas. E tendo mais demandas, toda vez que alguém entra com ação, automaticamente um outro colega vai trabalhar, porque a parte demandada vai procurar um advogado, né? Então, hoje tu está com o teu carro, cai num buraco, quebra a suspensão, tu demanda contra o município ou contra o estado, que não manteve a estrada em condições de tráfego, né? E aí vai ter um outro advogado atuando. E mais, Eduardo, se você tem condições de se aprimorar, de se atualizar, você estará sempre sendo procurado. Você não vai ficar à deriva. Agora, se tu não te esforça, tu não sabe quais são as mais recentes decisões dos tribunais, tu não tá... Aí meio que tu vai ficando à deriva, beleza? Sim. Todos falam sobre a estabilidade e garantias do serviço público, que inclusive é um dos motivos que muitas pessoas procuram ele, né? Especialmente do servidor público federal. O senhor optou em deixar essa estabilidade, essa garantia, e eu queria que você pudesse nos explicar o fundamento de tal decisão. Então, olha só, essa é uma das, entre aspas, vantagens do serviço público, né? É a segurança, a estabilidade, até o status também. Mas tudo isso você pode construir na iniciativa privada. Você pode pagar uma previdência privada para ter, quando se aposentar, ter um valor significativo para receber, né? E você pode ter um plano de saúde que vai te amparar em qualquer situação, de âmbito nacional, por exemplo. Então, essa segurança e estabilidade, comparando com as desvantagens que o serviço público tem, acaba que não compensaria muito, não. Que desvantagens? Por exemplo, você não ter como programar suas férias. Você programa suas férias, você casou, vamos para a Europa, passar um mês de férias lá, compra tua passagem, teu hotel, o aluguel do carro e tudo, na véspera de viajar, depois que você postou em todas as redes sociais que você vai para a Europa, acontece alguma desgraça e aí as tuas férias são suspensas. E tu não vai mais. Coisa que não acontece com o advogado. Por exemplo, com o advogado pode até tirar 3 meses de férias se quiser. Porque ele é dono do próprio serviço. Não, eu vou ficar 3 meses de férias. E os teus processos? Eu vou passar para outro colega. Não é verdade? E isso no serviço público não existe. Tem vários casos, eu conheço vários casos de alguns anos, né, de serviço público, de colegas que fizeram isso. Programaram a viagem dos sonhos com a esposa e os filhinhos e de repente tiveram que cancelar.
E às vezes até dá rompimento no casamento. Então, assim não tem condições e tal. Depois vocês vão editar aí, né? Porque tem muito risinho. E nessa área da advocacia autônoma que o senhor adentrou, quais foram, assim, que o senhor pode destacar, assim, os maiores desafios que o senhor enfrentou para entrar nessa Então, olha, Eduardo, o maior desafio, na verdade, é com os colegas advogados. Tem colegas advogados que nunca entenderam qual é da demanda. Alguns colegas acham que a demanda é contra eles e levam para si as questões envolvidas no processo. E ficam com raiva, fica sem falar com o colega. E, na verdade, a demanda é do cliente. Ele não tem a demanda dele. Ainda que ele se chateie com alguma coisa que veio do outro lado, mas ele tem que entender que aquilo é entre as partes e não entre os defensores, os advogados das partes. Então tem vários incidentes que eu não vou narrar aqui, mas tem vários incidentes que você fica sem entender. Por que o colega advogado ficou tão nervosinho se a questão não é ele? É com o cliente dele. E às vezes a gente tem essa dificuldade de lidar com os próprios colegas advogados. Porque, infelizmente, com a magistratura, com os membros do Ministério Público, eles têm essa noção perfeita de que cada um está exercendo o seu papel ali. Você termina, por exemplo, o tribunal do júri, onde a discussão é mais acirrada, e você se abraça lá nos bastidores e fica comentando situações. Pô, naquela hora você realmente pegou pesado e tal. É mais ou menos assim. E para amarrar aqui a conversa, eu queria fazer uma pergunta que é muito importante para a nossa matéria, né? Que é relacionada a networking. Quando você trocou de carreira, você sentiu assim um baque muito forte em relação a isso, ou você já tinha assim uma rede de conexões muito forte e bem construída para exercer a advocacia? Então, no tempo que eu ainda estava na Polícia Federal, a Polícia Federal sempre primou nessa questão da tecnologia, né? Então, provavelmente deve ter sido uma das primeiras a usar a internet como ferramenta de trabalho, de pesquisa de pessoas, etc. e tal. Então, quando eu passei para a atividade privada, eu já estava muito familiarizado com a mídia de um modo geral, apesar de eu não atuar na mídia. Eu não tenho página, eu não faço postagens, né? Por uma questão pessoal que depois eu revelarei em off. Ok. Enfim, obrigada pela entrevista. Você ajudou muito a gente a abrir os olhos, principalmente em relação à transição de carreira, porque assim, quando a gente entra na faculdade, muita gente tem interesse no concurso público e poucas têm na advocacia. E ter esse tema é muito importante para algumas pessoas mudarem um pouco a mentalidade, né? Principalmente porque a gente tem uma cidade que realmente precisa de advogados muito bons. Enfim, é isso. Obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com vocês e boa sorte.